Bom dia, boa tarde e boa noite. Olá, galerinha, vamos lá, nós de novo. Mais uma prova de Química, dessa vez do segundo ano. Boa tarde a turma 201, turma 202, 203 e 204. Vamos lá para nossa revisão. Aqui, ó, eu enumerei todos os assuntos que a gente estudou em sala de aula, tá bom? E que vão cair na nossa prova. Dispersão, falamos dos três tipos de dispersão, que são solução, coloidal e suspensão. Expliquei para vocês o que é disperso. Disperso é como se fosse soluto, é aquela parte sólida que a gente vai colocar no dispersante, que no caso é o solvente. Então, dispersante é aquilo que dilui, tá? E aí, falando também só das soluções, que foi a nossa segunda aula. E na aula de soluções, nós comentamos sobre a natureza do soluto, o estado físico do soluto, que eu falei que ele pode ser sólido, líquido, gasoso. Também começamos a falar sobre a solubilidade do soluto, que dependendo da solução, ela pode ser o quê? Insaturada. Quando que ela é insaturada? É quando a quantidade de soluto é muito baixa. Então, eu tenho pouco soluto e muito solvente. Imaginem lá água com sal. Eu coloco pouquinho sal e muita água. Vai diluir todo o sal? Vai diluir. Mas vai ficar pouco soluto para muito solvente. E a solução saturada? É aquela solução na medida, igual, na medida. Então, a quantidade de água que tem ali é o suficiente para aquele soluto. Então, vai diluir todo o soluto, não vai nem faltar e nem sobrar. E a solução supersaturada é aquela solução onde eu tenho muito soluto para pouco solvente. E o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo de ter o quê? Sempre o corpo de chão, tá bom? Corpo de chão, ou precipitado, ou corpo de fundo, que é aquele resíduo que fica lá no fundo do becker, do copo, porque você botou muito sal, muito açúcar e a quantidade de água ela não foi suficiente para diluir. Ok? E aí também falamos sobre o coeficiente de solubilidade, que é o tão temida formulazinha aqui, que não é difícil, é só vocês entenderem a questão. Que o coeficiente de solubilidade, coloquei a fórmula dele aqui, ó, CS, coeficiente de solubilidade, é igual a quantidade em grama, aqui é o soluto, dividido pela quantidade em grama ou ml, que dá na mesma coisa, do solvente, e a temperatura, tá bom? Lembrando que essa solubilidade ela vai depender muito da temperatura. Tem soluto que se eu aumentar a temperatura, eu tenho que aumentar a quantidade de soluto. Mas tem soluto que se eu aumentar a temperatura, eu vou diminuir a quantidade de soluto. Isso vai depender de quê, meu povo? Da natureza do soluto, o tipo de soluto que eu vou estar utilizando, tá bom? E professor, eu preciso adivinhar isso? Não, já falei várias vezes, não. O dado é tabelado. Eu vou dar o dado para vocês, tá bom? Vamos lá. Primeira questão. Na primeira questão, está dizendo assim: nas dispersões, soluções e suspensões, uma ou mais substâncias estão disseminadas em outras, ou seja, estão diluídas. Sobre dispersões, soluções e suspensões, considere as afirmativas a seguir. Vamos lá, olha as afirmativas. Nas soluções verdadeiras, ou seja, solução, que é a solução homogênea, disperso e dispersante formam um sistema homogêneo. Disperso é quem, gente? Soluto. Dispersante é o quê? Solvente. Então, se eu misturo o soluto com solvente, ele forma o quê? Um sistema homogêneo. Ok, porque é solução. Só iria formar um sistema heterogêneo se fosse a suspensão. Vocês se lembram? Eu coloquei água com areia e aí elas ficaram separadas. Então, é uma suspensão. Mas eu coloquei água com sal, é uma mistura homogênea, então é uma solução. Ok, então aqui a primeira alternativa aqui, o primeiro item, eu já posso dizer que está correto. Vou só marcar ele aqui. Vamos segundo. Nas dispersões coloidais, coloidal, o que é coloidal? É aquilo que eu me engano, já falei para vocês, gente, é aquilo que me engana. Eu penso que é homogêneo, mas na verdade ele é heterogêneo, porque eu consigo ver a separação das partículas no microscópio.
mas não a olho nu. Vamos lá, nas dispersões coloidais, disperso, que é absoluto, e dispersante formam uma mistura homogênea. Será? Não. Na dispersão coloidal, é mistura heterogênea. Se lembrem de quem? Da água e do leite. Eu penso que é homogênea, mas no microscópio vocês observaram que era heterogênea. Então, tá errado. Terceira questão. Alternativa. Item. Oh, meu Deus. Nas suspensões, não é possível ver o disperso a olho nu. Opa, será? Não. As suspensões é o quê? É uma mistura heterogênea, que quando eu bato o olho eu já penso, olha, é uma mistura heterogênea, está separado, não está suspenso sobre o outro. Então não, eu consigo ver. Vocês não viram lá o disperso, que era areia? A areia estava separada da água, então não, está errado também, tá bom? Então o único item que está correto é o item número 1. Aí vamos marcar a resposta correta. Aqui, ó, dentre as respostas corretas, qual que nós iríamos marcar? Primeira questão, a letra A, porque é somente esse que está correto, tá bom? Vou marcar aqui uma cor bem, cheguei, vermelho. Muito bem, vamos para a segunda questão. Analisando os seguintes sistemas, vamos lá, 3 sistemas. É como se eu tivesse 3 beckers no laboratório. Água com açúcar, água quente, mais pó de café e requeijão. E aí está pedindo a sequência correta que representa uma solução. Ele quer saber o quê? Eu quero saber uma solução. Vou marcar aqui. Ele quer saber qual é a dispersão coloidal e ele quer saber também qual é a suspensão. Quando eu falo ele, eu acho que eu quero referir-se a mim, né? Mas é a ele a questão. Tá bom, gente? Vamos lá. Então, digamos aqui, quem que vocês acham que é a solução? Água e açúcar, água com pó de café ou requeijão? Gente, a solução sempre é o quê? Aquilo que mistura e fica homogêneo, não se separa. Então, por aqui eu posso dizer, pó de café fica separado? Fica. Se eu filtro ele para mim tomar o café, então ele fica separado, é uma mistura heterogênea. Requeijão? Não sei. E água com açúcar? É água com açúcar. Água com açúcar é uma mistura homogênea. Quando você coloca a quantidade de açúcar correta para diluir um copo de água, ele vai diluir totalmente. Você não vai conseguir ver mais nada do açúcar. Então, eu vou colocar logo bem aqui. O número 1 é a solução. Vou botar bem aqui para ficar bonitinho. O número 1 é a solução. Eu vou colocar de vermelho e cheguei. E o número 2? Dispersão coloidal. Isso aqui a gente já viu em sala de aula, gente. Mas eu vou logo para o 3. Eu vou logo para a suspensão, bem aqui, ó. Quem que vocês acham que é suspensão? Água quente com pó de café ou requeijão? Gente, água quente com pó de café, porque quando eu misturo o pó de café na água quente, não fica lá tudo misturado, mas para eu beber, eu tenho que fazer o quê? Separar por filtro. E vocês se lembram na aula prática que a gente fez? Eu mandei filtrem aí a solução que vocês querem filtrar. E aí a maioria foi filtrar a solução rosinha, permanganato. E eu falei, gente, para que vocês estão filtrando uma solução? A gente só filtra uma coisa que é heterogênea. Então, quem que é heterogênea aqui? Água quente com pó de café. Então, 2. E o que sobrou? Somente o 3 para a dispersão coloidal. Vou botar um 3 bem aqui. Porque, gente, requeijão, ele funciona aquele mesmo esquema da maionese. É uma pasta bem grossinha, bem consistente, né? Assim que é o requeijão, parece uma maionese. Só que se a gente for pegar um pouco de requeijão e olhar no microscópio, a gente vai conseguir ver a separação das partículas, porque o requeijão, ele é o quê? Ele tem gordura, ele é feito do leite também, e o leite também tem gordura. Então, as partículas, elas nunca vão ficar unidas para sempre, tá? Então, o requeijão é um tipo de dispersão coloidal. Opa, cheguei na minha resposta. Então, olha aqui a sequência. 1, 3 e 2. Vamos lá onde é que está essa sequência aqui para a gente marcar a sequência correta. 1, 3 e 2. Opa, letra D. Vamos marcar com vermelho, cheguei. Letra T. 1, 3 e 2. Ok, sem dificuldade nenhuma. Terceira questão. Uma colher de chá contendo sal de cozinha foi adicionado a um copo com 250 ml de água a 25 graus.
O sistema foi agitado até completa dissolução do sal. Essa solução ela pode ser classificada como, gente, vamos lá. Eu peguei uma colher, vou marcar, uma colher de sal, e eu peguei também 250 ml de água. Me deu a quantidade em grama de sal? Não me deu, mas eu também não preciso saber quanto é. Eu só preciso saber o quê? Que todo o sal que foi colocado dentro do copo de água, ele se dissolveu. Pronto, só isso. Ele se dissolveu, ele não precipitou, não faltou sal nem nada. Dissolveu, ok, tá ok. Então, se ele dissolveu todo o sal, eu posso dizer que é uma mistura supersaturada? Não. Se não sobrou sal, é um coloidal? Não. É uma suspensão? Não. Suspensão é mistura heterogênea. E eu já sei que água e sal é mistura o quê? Homogênea. Água e sal é uma mistura homogênea e é considerado que uma solução. Vamos marcar de vermelho, cheguei. Pronto, letra A. Ok? Sem dúvidas? Espero que não. Quarta questão, linda, maravilhosa. Leia as seguintes características. Olha aqui as características. Sedimentam sobre a ação da gravidade. Opa, tá falando de alguma coisa. Alguma coisa sedimenta sobre a ação da gravidade. A outra. São retidos por filtros comuns. São visíveis a olho nu. Tá descrevendo alguma coisa. E aí pergunta. São características comuns a que tipo de dispersão? Opa, ele quer saber o tipo de dispersão que descreveu lá em cima. Gente, quais são os 3 tipos de dispersão? Solução, coloidal e suspensão. Vamos lá. Eu vou pegar logo esse bem aqui, ó. São visíveis a olho nu. Eu consigo ver a mistura do sal e da água, o sal dentro da água quando eu boto o sal dentro da água? Não, quando eu coloco o sal dentro da água, ele já dissolveu, pronto, não vejo mais nada. Você consegue ver a olho nu a separação da água e do leite? Não, mas você consegue ver a separação a olho nu da água e da areia? Sim, então a água e a areia é que tipo de mistura? É homogênea? Não. É solução coloidal? Não. É uma solução? Não. Não. É o que? Suspensão. Essas características todas é de uma dispersão, suspensão. Por quê, gente? Bem aqui, esse ponto bem aqui, ó. Sedimentam sobre a ação da gravidade. Você se lembra quando eu falei sedimento? Você pegou a água e o copo, o copo com água e colocou a areia dentro. Quando a gente mistura, fica lá toda embaçada a água, mas vai chegar um momento que a água ela vai fazer o quê? Ela vai ficar sólida, ela vai ficar sedimentada lá no fundo do beque. Não foi isso que eu apresentei em sala de aula? Então, se ela sedimentou no fundo do beque, ou seja, a gravidade agiu sobre as partículas mais pesadas, que eram as partículas de areias, e aí ela ficou sedimentada no fundo. Pronto. São retidos por filtros comuns? São. Se eu pegar água com areia e filtrar em um filtro no laboratório, como vocês fizeram, vocês vão ver a separação da água para um lado e da areia para outro. Pronto. E eu consigo ver a olho nu a separação? Sim, a água fica em cima e a areia fica embaixo. Pronto. O que é isso? Suspensão. De boas. Vamos para frente. Quinta questão. A água do mar, embora pareça translúcida, ela não é, né, meu povo? Vocês sabem, quem já foi lá dar um banho no mar, um mergulho, e foi dar um banho no mar com a boca aberta, saiu com a boca toda cheia de sal. Porque, gente, a água do mar tem sal, além de sal, tem outros sais minerais, tá bom? Então, não vão banhar com a boca aberta. Muito bem. Então, continuando, né? Contém uma série de substâncias dissolvidas e esse tipo de mistura recebe o nome de solução. Sim, é uma solução, porque ali eu não consigo ver o sal precipitado no fundo. Não, gente, tá? Tá tudo misturado, tá bom? Que pode ocorrer entre líquidos, sólidos e gases, ok? Sobre soluções, julgue os índices, ok? É um texto toda a questão que foi me repassado, mas ele quer somente saber o quê? Sobre soluções.
O tópico aqui é para falar sobre solução, só isso. E o que eu já sei sobre solução? Solução é uma mistura homogênea, ponto. Vamos lá. Solução é uma mistura homogênea, ok. Formada por um soluto e um soluto? Não. Ela é formada por um soluto e por um solvente, então tá errado. Segunda questão, solução é um disperso coloidal? Nada a ver. Disperso coloidal, nada a ver, já pulo, já não é. Segunda já não é. Terceira, solução é uma mistura formada por um disperso e um dispersante, ok. Vou botar um vermelhinho aqui, ok. Um disperso e um dispersante. Por quê? Disperso é soluto e dispersante é a água, é o solvente, ok. Quarta alternativa. Solução não pode ser separada por filtros comuns. Certo? Certo. Eu não consigo separar uma solução por filtro comum. Vocês se lembram no laboratório que vocês pegaram o permanganato de potássio, aquele líquido rosinha, e passaram no filtro? Você separou alguma coisa? Não separou nada. A água rosa desceu do mesmo jeito lá do outro lado. Por quê? Solução tem um processo, dependendo do soluto, tem um processo para separação dessa mistura. Por exemplo, a água e o sal. Eu só consigo separar a água do sal, que é uma mistura homogênea, através do processo de destilação, que é quando a água vai ferver, vai evaporar e o sal vai ficar sólido, precipitado no fundo. Já expliquei isso em sala de aula. Então, qual a alternativa que está correta? A terceira e a quarta alternativa. E aí aqui pede, assinale a resposta correta em relação às soluções. Quais são? Terceira e quarta. Vamos lá ver onde é que está? Achei. Letra C. Então, a letra C é a resposta correta. A terceira alternativa e a quarta alternativa estão corretas. Vamos lá, sexta questão. A solubilidade das substâncias é, em geral, expressa indicando a massa de soluto necessária para saturar 100 gramas de um solvente. Por exemplo, a solubilidade do sal de cozinha é de 36 gramas, vou anotar isso aqui, 36 gramas por 100 gramas de água. Isso daqui é o sal, vou colocar ele de amarelinho, o sal. Muito bem. Aí me deu também, e do açúcar? O do açúcar, eu vou colocar o açúcar de marronzinho. O açúcar é de 23 gramas, 203 gramas a 100 gramas de água, olha só. Então, aqui eu tenho dois dados, eu tenho dois coeficientes de solubilidade e tá no padrão, saturado. O sal é 36 gramas a 100 gramas de água. A sacarose, que é o açúcar, é 203 gramas a 100 gramas de água. Muito bem. Qual a temperatura? 20 graus. Ok. Ambos solutos, ambas soluções. Vamos lá. E aqui pergunta, com relação ao texto acima, é correto afirmar que? Vamos lá. Tem alternativa para marcar. Ambas as misturas formam suspensão? Não. Por que não forma suspensão? Gente, a gente está falando de soluções. Água e sal, água e açúcar são misturas o quê? Homogêneas, são soluções. Vamos lá, letra B. Em 100 gramas de água, em 100 gramas de solução saturada de sal de cozinha, contém 36 gramas de NaCl dissolvidos a 20 graus. Será mesmo? Olha aí, 100 gramas para 36 a 20 graus. Vamos ver aqui o dado aqui em cima. 100 gramas, 36 a 20 graus. Ok, não tem nada. Está saturado, está na medida. Aqui, saturado na medida. A resposta está dada. Letra B. Marquei letra B. É os dados que estão lá em cima. É só repetir aqui na questão. Vamos ver as outras alternativas? A temperatura é um dado sem necessidade, porque a solubilidade não depende dela. Opa, será? Sem necessidade? Não. A temperatura é um dado necessário. Já falei para vocês que dependendo da natureza do soluto, ele pode aumentar ou diminuir com a quantidade de acordo com a temperatura. Eu já falei isso. Letra D. As soluções aquosas, as soluções em água de NaCl e sacarose são eletrolíticas. Será? Não.
Eletrolítica vem de ligações iônicas e somente o sal ele tem ligação iônica. Vocês se lembram? O tipo da natureza do soluto, a ligação iônica, a ligação covalente, ligação metálica. Por exemplo, o sal de cozinha ele tem ligação iônica. A sacarose, que é o açúcar, tá lá no meu slide, viu, gente? Ele tem uma ligação covalente. Então, o tipo de ligação delas são diferentes. As duas não é eletrolíticas, tá? Então, são totalmente diferentes. Letra E. O açúcar, quando ele é dissolvido em água, ele se dissocia ionicamente. Não, é a mesma coisa aqui, não é ionicamente. O açúcar, a ligação dele é covalente, a formação de moléculas. Então, não tem nada a ver com ligação iônica. Então, tá errado. Então, a resposta correta é a letra B e marcamos com vermelho brilhante. Vamos para frente. 7ª questão. Assinale a alternativa correta. A solubilidade de uma substância é. Aqui está falando o quê? Sobre solubilidade. Então, a gente vai ver alguma coisa diluída, solvente, é sobre isso, tá? Solubilidade. Letra A. A quantidade de substância que pode ser dissolvida em a quantidade de substância que pode ser dissolvida em 1 litro. Isso é solubilidade, gente? A quantidade de substância que pode ser diluída em 1 litro, será? Não. Qual é o meu padrão? Vou voltar bem aqui na frente, bem lá em cima. Qual é o meu padrão? Aqui na fórmula do coeficiente de solubilidade. Aqui no ml, quanto que é? Vocês se lembram? É 100 ml. Vocês se lembram? Então, o padrão sempre é para quê? 100 ml, 100 ml, 100 ml. Não esqueçam, tá? E aqui na alternativa, ele não falou 100 ml, ele falou 1.000 litros de água. Meu Deus, não é nem 1.000 ml de água, é 1.000 litros de água. Nada a ver, tá errado. A quantidade mínima dessa substância, olha, a quantidade mínima dessa substância, ó, prestem atenção, que pode ser dissolvida em certa massa dissolvente, normalmente é 100 gramas de água. Ok, aqui ó, 100 gramas de água. Só que me pegou um negócio bem aqui, mínima, essa quantidade mínima. Será que eu vou diminuir a mínima quantidade do soluto em 100 gramas de água? Não, não é a mínima quantidade, é todo o soluto que eu tiver, eu tenho que diluir ele em 100 gramas de água e ele tem que estar o quê? Na medida, saturado. Então, só por ter essa palavra aqui, mínima, não é, tá errado. Vamos lá, letra G. Ops. A, B, C, D, E. Vou retirar essa alternativa aqui, eu coloquei uma mais, perdão. Vamos lá. Letra C. A temperatura não varia. Será que a temperatura não varia? A temperatura varia, já falei várias vezes. De acordo com a temperatura, eu tenho uma quantidade de soluto, aumentando ou diminuindo. Letra D. A quantidade dessa substância que pode ser dissolvida em 1.000 gramas de solvente, considerando a temperatura e a pressão. Gente, isso aqui tá certo, ó, considerando a temperatura e a pressão tá certa, mas o negócio que pega aqui é esse 1.000 gramas, não é 1.000 gramas. O valor é o quê? 100 gramas ou 100 ml. Prestem atenção, esse daqui seria a mesma coisa desse aqui, ó. A pegadinha tá aqui, tá? E a letra E? Então, sobrou para a gente só a letra E. A quantidade máxima, a máxima. Então, eu peguei todo o soluto e dissolvi na água, certo? A quantidade máxima que pode ser dissolvida em certa massa de solvente, normalmente a 100 gramas. Fechado. Eu tenho máxima quantidade de soluto diluída em 100 gramas de água, que é o padrão, a uma temperatura e uma pressão especificada. Muito bem, porque dependendo da temperatura e da pressão, vai alterar o quê? A quantidade do soluto. Mas a quantidade em grama, que é o padrão da água, vai continuar. Então, a resposta correta é a letra E. E vamos marcar com o nosso vermelho intenso. Ok, resposta correta é a letra E. Vamos lá, 8ª questão.
Agora entre os cálculos. Vamos lá. O coeficiente de solubilidade de um soluto é 60 gramas para 100 gramas de água a 80 graus. Opa! Gente, aqui eu já dei o padrão. Qual é o padrão correto aqui? O coeficiente de solubilidade é esse. Vou marcar de amarelo brilhante. 60 para 100 a 80 graus. Muito bem. E aí vem a pergunta. Como determinar a massa de um soluto, ou seja, é o meu X. Como determinar a massa de um soluto necessária para saturar 80 gramas de água a essa temperatura de 80 graus? Opa, aqui é o que, gente? Aqui é o meu problema. Vou marcar de lilás brilhante. Pronto, lilás, cheguei. E aí, vamos montar esse esquema? Como é que ficaria esse esquema montado? Eu vou colocar as fórmulas aqui para vocês verem como é que ficaria, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar o que, gente? A fórmula, né? Deixa eu copiar a fórmula aqui. A fórmula, cadê a fórmula? Pronto, aqui a fórmula. A primeira coisa que a gente faz é colocar a fórmula. Todo mundo entendeu aqui a fórmula, a posição da fórmula? Coeficiente de solubilidade é igual a grama dividido pela a grama do soluto dividido pela grama do solvente, pode ser grama ou ml, a uma determinada temperatura. Muito bem. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o primeiro, esses dados nessa fórmula e vou fazer outra fórmula e colocar esses outros dados. Como é que ficaria? Vou colocar aqui para vocês. Olha só. Então, gente, ó, a primeira, ó, essa aqui é o amarelo. Vou até colocar de amarelo para vocês não se perderem. Esse aqui é os dados do amarelo. E esse aqui é o dado do lilás, cheguei. Pronto. Olha aí, galera, tá montado. O coeficiente de solubilidade é igual a 60 dividido por 100 a temperatura de 80. Ok, ó, peguei os dados e substituí na fórmula. E agora o outro, eu quero saber, aí que é a questão. É o que? O soluto para a quantidade de água que ele me deu, que é 80, a uma temperatura de 80 graus. Pronto. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Você pode fazer um raciocínio lógico ou você pode fazer o que? Uma regra de 3, tá bom? Eu vou fazer a regra de 3. Pronto, coloquei juntinho aqui para ficar bonitinho. Aí, vou botar aqui a regrinha de 3 para vocês verem como é que vai ficar no final. Ó, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu botar bem aqui. Pronto, vamos lá, gente, ó. Se em 60 ml, vou até anotar aqui, se em 60 ml, não vou anotar não, senão vai bagunçar. Se em 60, opa, desculpa, se em 100 ml de água eu tenho 60 gramas, ó, prestem atenção. Se em 100 ml de água eu tenho 60 gramas, eu quero saber quanto agora, né, 80? Em 80, eu vou ter quantas gramas? Olha o X aqui em cima. Coloco aqui. Pronto, montei minha regra de 3. E a gente vai fazer o quê? Vamos fazer a regra de 3. 100 vezes X, 100x. 80 vezes 60, 80 vezes 60. Aí a gente vai multiplicar. 100 vezes X, você vai isolar o X e o 100 vem para baixo. 80 vezes 60 dá 48.000. Pronto, aí você vai dividir 48 por 100, o resultado é quanto? 48. Aqui era só anular, como eu faço em sala de aula. Anula esse zero, anula esse zero, anula esse, sobra só quanto, gente? 48, opa, não é 48.000 não, desculpa, opa, é 4.800, desculpa, 4.800. E o resultado está quanto? 48. Pronto, fechou, fechou. Então, quanto que eu deveria ter aqui nesse valor do X? 48, professor. Então, se eu colocar 48 gramas em 80 ml de água, vai dar o quê? Saturado na medida. A solução vai estar o quê? Saturada na medida, ok?
Ok, aí vamos ver a alternativa. Qual é a alternativa? A letra C. Muito bem, garoto. Letra C, 48 gramas. Ok, certinho, muito bem. Agora, vamos para a próxima questão. Na próxima questão, está falando assim, ó. A 80 graus, a 80 graus Celsius, 70 gramas de um sal são dissolvidos em 150 gramas de água. Opa, vou logo marcar isso aqui. Vou marcar ele de lilás brilhante. Pronto, marquei ele. Abaixando-se a temperatura, opa, estava 80 graus e estava isso daqui, estava saturado. Mas aí eu abaixei a temperatura agora para 10 graus. 10 graus. E aí eu quero saber, nessa temperatura, eu vou colocar essa mesma quantidade? Será? O que eu falei para vocês? Que quando altera a temperatura, altera o quê? A quantidade em grama do soluto. E aí eu quero saber isso, eu quero saber quanto que eu vou colocar nessa quantidade de água a temperatura de 10 graus. Muito bem, vamos montar. E olha que eu já dei o valor da tabela para vocês aqui, ó, que é o coeficiente de solubilidade a 10 graus. Tá bem aqui, vou marcar ele de... Tá muito forte. Azul, não, vou ficar amarelo brilhante mesmo, amarelo brilhante, pronto. Pronto, já tenho dois valores aqui, eu tenho que achar a quantidade em X desse soluto a essa temperatura, porque eu tenho ela, mas é a 80 graus, mas eu quero agora quanto? A 10 graus. Pois vamos montar. A primeira coisa que a gente faz é o quê? É o quê? Pegar a fórmula. Pega a fórmula e joga, porque se você já jogar, você já consegue colocar seus dados na fórmula e não vai se perder. Pronto, eu já até coloquei até os valores aqui, ó. A fórmula nessa, tá bem aqui a fórmula, coeficiente de solubilidade é igual a grama dividido por grama do solvente e a temperatura. Esses dados aqui, ó, é o dado padrão, que é o dado do coeficiente de solubilidade. Vou marcar ele de amarelo. Tá bem aqui, gente, ó, amarelo, amarelo. Agora, esse daqui é o dado inicial que ele me deu. Vou marcar ele da mesma cor do outro. Pronto, coloquei os dois aqui, um do lado a lado. Vocês encontraram os dados? Encontraram, né? Tá na mesma cor, não tem como vocês se enrolar. Vamos lá. Coeficiente de solubilidade, o padrão. Qual é o padrão? É esse daqui, ó, que é o da tabela. Eu até coloquei o nome, dado. Dado eu tirei da onde? Lá da tabela. Então, coeficiente de solubilidade do sal a 10 graus é quanto? É 30 gramas por 100 ml de água a 10 graus. Muito bem. E aí eu quero saber o que é agora, gente. Eu tenho 70 gramas a 80 graus, mas eu quero saber esse valor a 10 graus. Aqui está 80, mas eu quero saber quanto a 10 graus. Não é 80 graus. Então, o que eu faço? Eu faço um X na grama do soluto. E aí a gente vai para onde? Para a regra de 3, tá bom? Vamos lá para a regra de 3. Vocês poderiam perguntar assim, professor, e por que o X não é no solvente embaixo? Gente, o X é aonde? É no soluto, porque quem que vai mudar? É só o soluto, ele vai mudar de acordo com a temperatura. A quantidade em grama sempre vai ser 100 ml, só vai alterar quando eu quiser alterar. No caso aqui, eu não pedi para vocês alterar a quantidade em ml. Só a quantidade em gramas do soluto. Olha o nome aqui, ó. Qual será a massa? Massa de quem, meu povo? De sal. Então é o sal. Por que vocês iriam colocar o X no solvente? Não vão colocar o X aqui embaixo. O X só vai aqui em cima, porque o soluto fica em cima. Ponto. Só isso. Vamos lá. Aí vamos atrás vamos pegar aqui a regrinha de 3. Ctrl C. Vou botar aqui para vocês a regra de 3. Aqui em cima estão os meus dados já na fórmula. Depois que eu botei os meus dados já na fórmula, eu vou fazer o que agora? A regra de 3. Ai, peraí, se acalma aí que eu estou tentando ajeitar as setas que ficaram desalinhadas.
Vamos lá, 100 gramas, olha aqui, 100 gramas dá para 30 gramas, não é isso? 100 para 30. E o outro, 150 ml dá para X. Eu faço a regra de 3. 100 vezes X, 100x. 150 vezes 30, ó, 150 vezes 30, 4.500. 4.500 dividido por 100 é quanto? 45 gramas. Então, quantas gramas eu deveria ter aqui no lugar do X? 45 gramas. 45 gramas, certo? Então, se eu abaixar a temperatura, vamos voltar para a questão? Então, se eu abaixar a temperatura de 80 graus para 10 graus, quanto que eu tenho que colocar em 150 ml de água? 45 gramas. 45 gramas. Ok, gente? Então, e aí pergunta, gente, olha só, mas olha a diferença, antes tinha 70 e agora tem o quê? 45, né? Então tem uma diferença. Aí ainda pergunta, qual será a massa de sal que será precipitada? A massa de sal é só você diminuir o valor de sal que tinha no início para o valor de sal que tem no depois e você vai ver a quantidade de sal que está sobrando. Quando ela sobra, ela é chamada o quê? De precipitado. Olha aqui a resposta. Então, ó, antes não tinha 70 gramas? Tinha, bem aqui, ó, 70 gramas, 70 gramas. Depois tem, quanto que eu tenho que colocar? 45 gramas, não é isso? Então é só diminuir, 70 menos 45 vai dar quanto? 25 gramas. Pronto, fechou. Então o que acontece? Ficará precipitado no fundo do recipiente 25 gramas, que a gente chama o quê? De corpo de chão, de corpo de fundo. Tá bom? Pois vamos para frente. A 10ª e última questão. Vamos lá. Uma determinada solução foi preparada colocando 100 gramas de soluto a 750 gramas de água a 20 graus Celsius. Pronto, marquei de lilás aqui. Já me deu um coeficiente de solubilidade. E aí ele pergunta, essa solução ela está saturada? Explique. Para a gente saber se ela está saturada, primeiro a gente tem que achar qual é o ideal. O ideal é o quê? 30 gramas a 100 gramas de água, não é isso? 30 para 100 gramas de água. Pois então, o que a gente faz? A primeira coisa é fazer o quê? Colocar a fórmula. Vamos colocar as fórmulas, não vamos deixar de colocar as fórmulas. Colei para cá, Ctrl V, pronto. Aqui é a fórmula padrão. Coeficiente de solubilidade é igual a grama do soluto por grama do solvente. E aí, vamos lá. O primeiro dado, que é o dado padrão, tá bem aqui, ó, o dado padrão. Vou colocar, eu não coloquei a cor anteriormente, vou colocar aqui, vou colocar ele de verde. Verde cheguei. Verde floral. Não, verde árvore. Coloquei ele, vou botar aqui na fórmula também de verde árvore. Pronto, coloquei. Então, vamos lá olhar como ficou. Em 34 gramas, eu coloco 100 ml de água. Opa, em 100 ml de água, eu coloco 34 gramas de sal. Ok, está saturado na medida. Aí, ele me deu uma outra solução. E se eu quiser utilizar 100 gramas de sal e colocar 750 ml, será que ainda vai estar saturado? Será que vai estar na medida? Aí ele está perguntando, essa solução ainda é saturada? E aí? Pô, vamos fazer o quê? Regra de 3. Vamos lá, vou colocar aqui o quadradinho da regra de 3 para vocês verem se vai estar saturada ou não, que é a questão que ele quer saber. Vamos lá. Tá aqui os meus dados da fórmula, eu faço o quê? A relação, regra de 3. Se em 100 ml de água eu tenho 34 gramas de sal, muito bem. Em 750, olha aqui o valor, 750 ml, eu vou ter quanto? Ah, professora, mas por que você colocou o X aí em cima? Não tem um valor aqui em cima? Gente, mas eu quero saber se o valor que eu achar aqui é 100. Se o valor que eu achar aqui é 100, então está na medida. Se eu achar um valor diferente é porque não está na medida. Vocês entenderam a questão? A questão é essa. Vocês têm que saber colocar o X. Apesar de ter o número 100 bem aqui, eu tenho que saber se isso aí realmente é saturado. Porque ele não surgiu uma dúvida. E essa solução, ela é saturada? Será mesmo? Para eu saber se ela é saturada, eu tenho que achar esse valor de 100 aqui.
Vamos ver se aparece o valor de 100? Não vai aparecer 100, ó. 100 vezes x, 100x. 750 vezes 34. 750 vezes 34 dá 25.500. Pronto. Dividir um valor pelo outro. Qual é o valor de x? 255 gramas. Olha só a diferença, meu povo. Aqui eu deveria ter quanto? Vou colocar aqui bem aqui em parênteses. Aqui eu deveria ter 255 gramas. E eu tenho quanto? Opa, 100 gramas. E aí, o que vocês acham que essa solução é? O que vocês acham que essa solução é? Se eu tenho o quê? Menos gramas do que eu deveria ter. Menos gramas. Olha aqui, eu vou ter uma explicaçãozinha aqui para vocês. Deveria ser diluído 255 gramas do soluto e foi dissolvido somente 100 gramas, ou seja, muito, muito abaixo. 155 gramas abaixo do que deveria ser dissolvido. Então, a solução é o quê? Insaturada. Abaixo, a quantidade do soluto está baixa para a quantidade do solvente, que é 750 ml. Então, é o quê? Pouco soluto e muito solvente. Então, a solução é o quê? Insaturada. Pronto, fechou. Fechou. Insaturada, ok. Gente, então, a apresentação era essa. Fiz essas questões com muito carinho e amor para vocês. Tentei explicar tudinho, passo a passo, coloquei cor para vocês entenderem, tá? Eu espero que tenha ajudado vocês. Estudem pela revisão, porque a prova praticamente é essa revisão aqui. Se vocês conseguirem fazer os cálculos, vocês vão conseguir fazer uma boa prova, eu tenho certeza, tá bom? Qualquer dúvida, a professora está disponível para ajudar. E se inscreva no canal e dá um like, ajuda a professora aí no engajamento. Beijo, tchau, bons estudos e até a nossa prova.